Olá pessoal, este é mais um vídeo do meu canal em complemento ao conteúdo do meu livro Os Segredos de Moisés. Hoje com o tema Objetos divinos ou artefatos extraterrestres? Muitas são as situações em que os seres humanos que entraram em contato com os seres ditos divinos receberam destes objetos que serviriam para realizar alguma tarefa importante para o ser, para alguém específico ou para um determinado povo. É lógico afirmar que um ser metafísico não deveria e nem teria alguma necessidade de se utilizar de qualquer objeto para realizar algo que a sua vontade desejasse. Então, como explicar que o Deus de Israel tenha se utilizado de tantos objetos para que suas vontades fossem concretizadas? Seguindo a sequência dos textos bíblicos, poderíamos iniciar com as túnicas produzidas por Jeová para cobrir Adão e Eva depois da expulsão do Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles, e os vestiu. Como conceber que um ser divino tenha se utilizado de peles de animais para cobrir a nudez de seus protegidos? Ele teria matado um animal, extirpado sua pele e feito túnicas com esse material? Essas vestes foram uma espécie de proteção, um artefato doado aos humanos por Javé, para que eles iniciassem sua nova vida fora do amparo divino, longe do efeito protetor do Éden. Nos escritos talmúdicos, existe uma passagem que afirma que Javé confeccionou roupas mágicas para Adão e Eva, que controlavam os animais e que essas roupas foram passadas para suas futuras gerações, primeiramente para Enoque, depois para Matusalém e dele para Noé, que provavelmente as usou para juntar os animais na arca e salvá-los do dilúvio. O Midrash, interpretações e comentários sobre a Torá e a Torá oral, relata que as roupas de Adão eram feitas de um material completamente diferente. Vestuário de luz refere-se ao vestuário de Adão, que eram como uma tocha, derramando esplendor, largo na base e estreita no topo. O rabino Isaac Luria, mais conhecido como Arizal, foi um grande mestre cabalista. O Arizal ensinou: depois que Adão pecou, suas roupas se transformou de luz para a pele, e o aspecto interior, que é a luz, foi feita para Enoque e Elias, como é conhecido. O aspecto externo foi entregue a Nironde e os da sua laia. O talmudista lituano Louis Ginsberg, que escreveu Lendas, um estudo de 6 volumes entre 1909 e 1928, disse: o pai de Nironde, Cush, deu a ele roupas feitas das peles com as quais Deus cobrira Adão e Eva, na ocasião em que deixaram o paraíso. Cush havia chegado à posse delas através de Cã. De Adão e Eva as peles haviam passado a Enoque, e dele a Matusalém, e dele a Noé, e estes as havia levado consigo para dentro da arca. Quando os ocupantes da arca estavam para deixar o seu refúgio, Cã roubara as vestes e as escondera, passando-as adiante finalmente para seu primogênito Cush. Cush, por sua vez, mantivera as peles escondidas por muitos anos. Quando seu filho Nironde fez 20 anos, Cush deu-as a ele. Essas vestimentas tinham uma propriedade assombrosa. Quem as trajava tornava-se ao mesmo tempo invencível e irresistível. As feras e aves do campo prostraram-se diante de Nironde, logo que viram-no vestido com elas. E ele tornou-se ainda vitorioso em todos os seus combates com os homens. A fonte dessa força inconquistável as pessoas desconheciam. Atribuíam-no a sua bravura pessoal, pelo que apontaram-no como seu rei. Depois a Bíblia narra que ao expulsar o casal Adão e Eva do Jardim do Éden, é deixado um artefato, guiado por anjos para realizar a proteção do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. É nítido que o tal objeto, uma espada inflamada, era um veículo dotado de um sistema de defesa para impedir que o homem voltasse a tentar obter domínio sobre o Jardim do Éden. Outro objeto espetacular que é narrado com uma grande riqueza de detalhes é o meio de transporte de Javé.
O Deus de Israel sempre é visto vindo de algum lugar, em algo esplendoroso. Uma nuvem que emitia brilho, barulho, fogo, fumaça, zunidos, buzinas, que fazia tremer a terra quando se aproximava e que queimava tudo que estivesse ao alcance. Êxodo capítulo 19, versículos de 9 a 15. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais no monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Javé solicita a Moisés que cerque uma área pré-definida, para que ao pousar sua nave no meio desse cerco, ninguém possa se aproximar sem autorização. Caso contrário, um sistema automático que não distinguiria entre humanos e animais o eliminaria. Se olharmos atentamente para os detalhes, verificaremos que o suposto ser divino chegará em data combinada, em 3 dias. Pousará sua nave em um monte e a cercará de proteção para que ninguém chegue perto. Haverá detectores de movimento que atingirá tudo o que se mover nas proximidades do artefato. A utilização do termo nuvem espessa pode estar relacionada à cor da nave, normalmente descrita como cor de metal, um tom escuro de prata pelos visualizadores de OVNIs. O profeta Ezequiel, em seu livro, O Livro do Profeta, no capítulo 1, a primeira visão dos querubins, diz, Ezequiel capítulo 1, versículos de 4 a 5. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem como um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como cor de ambar, ouro brilhante em algumas traduções, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres. E ocorrerá que o povo só subirá ao monte para ter com o Senhor depois de ouvir o som da buzina emitido pela nave. Êxodo capítulo 19, versículo 13. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Diante da aproximação de Javé e de sua nave, os efeitos dela sobre o monte e sobre as pessoas próximas são percebidos cada vez mais intensamente. Êxodo capítulo 19, versículos de 16 a 19. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial e encontrou Deus, e puseram-se aos pés do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Se associarmos os eventos trovões, relâmpagos, buzinas, tremores de terra, fumaça e fogo a uma espécie de nave, fica coerente aceitar que tudo não seria nada mais que fruto da propulsão dessa nave, e que quando Moisés falou com o Senhor Javé, ele lhe respondeu através de alto-falantes. Moisés falava e Javé lhe respondia em voz alta. Javé adverte Moisés para que ele alerte a seu povo a não se aproximar da nave, reforçando a ideia de que o sistema de defesa dela era automático. Êxodo capítulo 19, versículos de 20 a 21. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. A única forma de passar por este cerco, sem ser atingido pelos seus projéteis, era ser santificado, e combinaram a visita antecipadamente. Foi assim que aconteceu com Moisés e os sacerdotes. Mas o que significaria ser santificado?
Em Êxodo capítulo 19, versículo 10, é dito: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. E em Êxodo capítulo 19, versículo 14, é dito: Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. Já em Êxodo capítulo 19, versículo 22, o Senhor Javé diz que só desativará o sistema de defesa da sua nave para os escolhidos se eles também se limparem de maneira adequada. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não lance sobre eles. Provavelmente o Senhor Javé tinha muito medo de se contaminar com tanta sujeira do seu povo, que não tomava banho normalmente, ainda mais peregrinando pelo deserto, ou não suportaria o mau cheiro do ser humano nesse estado. Êxodo capítulo 19, versículos de 22 a 25. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo: Marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai descer, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isso. A entrada de Moisés ao interior da nuvem reforça a ideia de que esta, na verdade, seja uma nave e não uma nuvem. Êxodo capítulo 24, versículos de 15 a 18. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Essa nuvem, ou melhor, nave, guia os israelitas no deserto, determinando o lugar onde ficariam acampados por meses ou até anos. Quando a nave alçava voo, as tribos a seguiam. Números capítulo 9, versículo de 15 a 22. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sob a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo, até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Muitos ufólogos acreditam que esta próxima passagem se refere a um disco voador, que expeliria uma espécie de propulsão quase transparente à luz do dia, a coluna de nuvem, e que teria uma cor mais forte, provavelmente vermelha, que seria vista à noite, a coluna de fogo. Javé estaria em uma nave guiando o seu povo pelo deserto. Certo é que, novamente, o Deus de Israel se utiliza de um artefato, uma nave, ou algo flutuante, onde estaria em seu interior. Êxodo capítulo 13, versículo de 21 a 22. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Javé, novamente chamado de o anjo do Senhor, guia o povo de Israel e leva sua nave, o objeto voador, para trás da caravana dos israelitas, realizando algo realmente incrível. O objeto escurecia à noite para os egípcios e iluminava para os israelitas. Ele escondia a luz da lua, provavelmente ficando à sua frente, e projetava um feixe de luz sobre a região onde se encontrava o povo de Israel. Êxodo capítulo 14, versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. O próximo objeto a ser descrito é o cajado de Moisés. Os judeus antigos nos contam que Jetro, o sogro de Moisés, devido aos seus conhecimentos esotéricos aprofundados, se tornou conselheiro pessoal do faraó do Egito. Foi assim que Moisés o conheceu.
Jetro deixou a corte do faraó por não concordar com a escravidão dos hebreus. Porém, como o servira durante bastante tempo, Faraó deu-lhe o direito de escolher a sua recompensa antes de voltar ao seu país. Jetro fez aparentemente um pedido muito simples. Tenho um longo caminho pela frente. Dê-me então aquele velho cajado, aquele que se encontra perdido e jogado dentro do palácio. Ele me permitirá caminhar com mais facilidade. Faraó resolveu atendê-lo imediatamente. Porém, o cajado ao qual se referia Jetro não era um simples pedaço de madeira. Jetro sabia muito bem que o tal cajado provinha de um lugar muito especial, o Jardim do Éden, mais precisamente da árvore do conhecimento. Deus o criara no crepúsculo do primeiro sábado do mundo. Era feito adornado com safira e tinha gravado nele o nome divino e as 10 letras hebraicas, as iniciais das 10 pragas que no futuro iriam infestar o Egito. Ele também possuía uma virtude sobrenatural. Ele amenizava o cansaço e fazia o trabalho mais árduo parecer brincadeira de criança. Adão o havia recebido do Criador do Jardim do Éden, quando foi banido do jardim. Adão o passou depois para Enoque, este para Noé, e em seguida foi a vez do patriarca Abraão, que a herdou. Serviu também a seu filho Isaque e logo a seu descendente, Jacó. Este, ao ir para o Egito, levou o cajado consigo, deixando-o como herança ao seu amado filho José. Quando José morreu, todas as suas propriedades passaram a pertencer ao faraó. O faraó ordenou que lhe fosse trazido o cajado de José, pois desconfiava que não fosse um simples pedaço de madeira. Mas, por mais que o faraó tentasse dar-lhes ordens, nada acontecia. Decepcionado, mandou que o deixassem entre os tesouros do palácio. Lá ficou encostado por vários anos, até que Jetro o viu e o pediu como recompensa. De volta à sua casa em Midian, Jetro decidiu plantar o cajado no seu jardim. No momento em que encostou na terra para cavar, o cajado encolheu-se estranhamente, como se tivesse voltado ao seu estado de raiz. Jetro tentou plantá-lo de novo, mas não conseguiu arrancá-lo do solo. Ninguém conseguia retirá-lo do chão, e até mesmo tocá-lo era um desafio cheio de perigos para a vida. Isso acontecia porque o inefável nome de Deus, o Shem Ha-Mephorash, estava gravado nele. Jetro então resolveu deixar o cajado onde estava. Logo que chegou em Midian, Moisés conheceu uma linda mulher chamada Zípora, que significa pequeno pássaro, filha de Jetro, perto de uma fonte onde ela e suas irmãs estavam tentando dar água ao seu rebanho. Moisés as ajudou afastando os pastores que as estavam perturbando. Zípora se encantou com aquele homem tão bonito e bondoso, e sempre que podia, dava um jeito de encontrar-se com ele. Entretanto, o avô de Zípora, Reuel, soube que Moisés estava fugindo do faraó e decretou sua prisão. Moisés acabou preso e jogado na prisão. Durante 10 anos, Zípora secretamente levava-lhe comida. Moisés foi finalmente libertado e foi até um dos jardins para agradecer a Deus por tê-lo poupado. Assim que entrou no jardim, viu o cajado. Logo observou que o nome de Deus estava entalhado na madeira em sua ponta. Soube imediatamente que pertencia a seu povo. Segurou-o e, ao usar o nome divino, a poderosa força o possuiu, e o cajado passou a ser parte do corpo de Moisés. Provavelmente, deste texto foi que surgiu a lenda do rei Artur e sua Excalibur. Jetro imediatamente soube que Moisés ia ser o libertador dos judeus e o convidou a ficar. Ao virar-se, Moisés viu que Zípora estava do seu lado. Aproximou-se e tomou-a em seus braços. Alguns dias depois, o casamento foi celebrado. Moisés, feliz, disse: Deus me mandou Zípora e o poder do cajado para que eu consiga salvar o meu povo. E foi o que aconteceu. Na mão de Moisés, o cajado cumpriu a tarefa que lhe fora destinada, conforme a vontade de Deus. Ajudou Moisés e Arão a salvar o seu povo da escravidão do Egito. Foi com esse cajado nas mãos que Moisés, seguindo a ordem de Deus, realizou os milagres no Egito, perante o faraó e os filhos de Israel. O tal cajado poderoso foi responsável por diversos feitos extraordinários. Primeiramente, se transformou em cobra e devorou as cobras que os magos do faraó criaram. Êxodo capítulo 7, versículo de 10 a 12. Então, Moisés e Arão foram ao faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos.
porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Depois ela foi utilizada para produzir as 10 pragas que assolaram o Egito. Águas transformadas em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo de 19 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue. As rãs. Êxodo capítulo 8, versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Os piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 16 a 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. A praga da saraiva. Êxodo capítulo 9, versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a tua terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Apesar de muitas das pragas não serem diretamente relacionadas ao uso do cajado de Moisés, nos textos de Êxodo, a tradição judaica afirma que sim, que ele possuía todos os comandos mágicos para que as 10 pragas fossem iniciadas. Depois o cajado poderoso foi utilizado para promover a abertura do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, versículo 16. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O milagre da abertura do Mar Vermelho é realizado com auxílio da vara de Moisés. Novamente é preciso que Moisés atue usando seu controle remoto para que o Senhor realize suas maravilhas. Foi preciso a noite toda para que o mar fosse dividido. Após o comando da vara de Moisés, o Senhor envia um forte vento oriental. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. A literatura rabínica informa que Davi matou o gigante Golias de posse desse cajado. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Davi deixou para seus descendentes, e os reis posteriores usaram-no como um cetro, até a destruição do templo de Salomão, quando misteriosamente desapareceu. Ainda segundo a tradição judaica, quando o Messias judaico, que não é Jesus, vier, será dado a ele como um cetro em sinal de sua autoridade sobre as nações. A máquina do maná. O maná é o nome dado ao alimento que Javé deu no deserto aos libertos do cativeiro do Egito. O pão do céu, como também é conhecido, é de fato um alimento sobrenatural, ou é um produto de uma máquina. O povo judeu estava com fome e sede no deserto, e ao reclamar de tal situação, recebe a informação de Moisés que o seu Deus lhe enviará o que comer. Êxodo capítulo 16, versículo de 2 a 10. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E acontece que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Jesus, porém, desmente que esse acontecimento tenha o dedo do seu Pai, e que o tal maná fosse o pão dos céus. João capítulo 6, versículos 31 a 32.
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus já comeu o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Da sua nuvem, ou melhor, da nave, o Deus de Israel fará chover o alimento sobre o deserto, e o povo faminto o batiza pelo nome de maná, e descreve algumas de suas características. Êxodo capítulo 16, versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Esse alimento não resistia à ação de micróbios, e apodrecia, mas o Senhor lhes ensina como conservá-lo por mais tempo. Bastava fervê-la para matar os micróbios que porventura se desenvolvessem e que provocariam sua decomposição. Êxodo capítulo 16, versículo 19 a 24. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele pela manhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-os, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. O maná, o alimento dos deuses, é mencionado em diversas culturas, porém, diferentemente dos outros relatos, o contido na Bíblia não está relacionado a algum produto vindo do mundo divino, mas sim a um alimento natural que se estragava facilmente, ou seria um produto manufaturado de uma máquina. O Zohar, textos antigos que fazem uma análise da Torá judaica e são considerados um dos trabalhos de maior importância do misticismo judaico, é descrito que o maná era produzido pelo que eles chamavam de o antigo dos dias. Antes, acreditavam que essa descrição nada mais era que a do próprio Deus. Porém, cientistas analisaram o texto e chegaram à conclusão que se tratava de uma definição de um aparelho tecnológico, uma máquina que funcionava da seguinte forma. Ela capturava o ar umidificado do amanhecer e o sintetizava na parte de cima da máquina, cúpula. Ocorria uma mistura com determinadas espécies de água, ou seria seiva de alguma planta, sobre a ação de energia, provavelmente uma fonte luminosa ou nuclear, para acelerar o crescimento. A máquina produzia uma forma muito nutritiva de alga, que era suficiente para sustentar a vida humana. Acredita-se que a energia era fornecida pela Arca da Aliança, uma espécie de reator nuclear. É relatado em textos antigos que as pessoas que lidavam com a arca perdiam unhas e cabelos, um claro efeito da radiação sobre uma pessoa. Devido à sua grande sensibilidade, a máquina exigia manutenções constantes, a cada sábado, o que pode ter dado origem ao costume do sábado. Em 1978, George Sisson e Rodney Day publicaram um livro, The Man Machine, A Máquina de Maná, onde, guiado pela descrição do Antigo dos Dias, do livro de Zohar, constrói uma máquina capaz de produzir uma cultura supernutritiva de algas, o maná. O próximo objeto misterioso é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú que fora confeccionado pelos israelitas de acordo com as determinações técnicas do próprio Javé. Êxodo capítulo 25, versículo 10 a 22. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Ela tinha várias funções, além, é claro, de servir para transportar o cajado de Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos e a máquina de maná. Tinha a função de comunicação entre o Deus de Israel e seu povo. Êxodo capítulo 25, versículo 22.
E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Foi utilizada como arma de guerra pelos hebreus, que a levavam em suas batalhas, à frente dos seus exércitos. A presença da arca foi suficiente para que os hebreus destruíssem os cananeus, apesar de estarem em grande desvantagem numérica. Porém, quando não a utilizavam, sofriam grandes derrotas. Devido a Acã, da tribo de Judá, ter roubado dos despojos de Jericó uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, metais esses que serviam para a manutenção da arca, Javé abandona seu povo na batalha de Ai, e a arca não se fará presente, ocorrendo então a fragorosa derrota do povo de Israel. Ela também foi utilizada como um amplificador sonoro, junto com trombetas e gritos humanos. A vibração elevada criada pela arca provocaria o desmoronamento da muralha. Seria uma precedente da máquina de terremoto de Tesla? Josué capítulo 6, versículos de 13 a 20. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Também servia como um projetor holográfico. Javé se fazia presente no propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro. Os judeus chamavam essa presença divina de Shekinah, ou presença de Deus. Também era o representativo do seu lado feminino. Êxodo capítulo 25, versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo diante do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ela provavelmente tinha alguma forma de propriedades físicas, químicas, biológicas, eletromagnéticas, nucleares, etc., muito fortes, advindas de reações e propriedades inerentes aos materiais usados em sua confecção. Ouro, prata, madeira e provavelmente outros não mencionados, que teriam características como radiação e eletromagnetismo, já que causava doenças ou mesmo matava quem se aproximasse dela de maneira desprotegida. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de 9 a 10. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Aquidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus. Os filisteus, povo inimigo de Israel, roubaram a arca e sofreram alguns deles males, como chagas, tumores e hemorroidas, enquanto a tinham em seu poder. Diante disso, eles se livraram da arca sagrada e enviaram para a cidade de Gat, e depois para Ecrom, que não a receberam, e enviaram de volta aos israelitas. 1 Samuel, capítulo 5, versículos de 6 a 12. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod, fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhe perguntaram: que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gat, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca de Deus de Israel para cá, eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca de Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. O próximo objeto a ser abordado é a capa de Elias. Elias, um dos profetas de Israel, tinha uma capa que possuía poderes semelhantes ao cajado de Moisés. Com ela, Elias e posteriormente Eliseu conseguiram abrir
o rio Jordão, da mesma forma como foi aberto o Mar Vermelho. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo de 7 a 8. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e, de longe, pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Elias é levado, ou seria abduzido, e joga sua capa para Eliseu, que repete o feito de abrir o rio Jordão. 2 Reis, capítulo 2, versículo de 9 a 14. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Elias gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou. Por final, falaremos sobre um livro, ou livros que estariam sobre a posse do ser supostamente divino, e que servia para registrar os nomes dos que estariam sob sua proteção, que iriam morrer ou que ganhariam a salvação eterna. O livro da vida, também chamado de rolo da vida, é citado como o livro de Deus. Existem, no entanto, concepções diferentes entre o Velho e o Novo Testamento sobre o que seria esse livro ou o que seriam esses livros. Nos textos do Antigo Testamento, ele se revela como um livro que conteria os nomes dos agraciados com a proteção do Deus de Israel, e que por cometer alguma falha para com esse Deus, ou não adorá-lo mais, teria seu nome riscado do livro, e então a pessoa seria eliminada do povo de Israel, ou mesmo seria morta, se tornando algo assim como o livro do mangá japonês Death Note. Êxodo capítulo 32, versículo 33. No entanto, Jeová disse a Moisés: apagarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Então os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo. E Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Êxodo capítulo 32, versículo 32 e 33. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Já para o Novo Testamento é relatado um livro que seria o registro, não necessariamente físico, do nome da pessoa no processo de salvação eterna de sua alma. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Nesta concepção, diferentemente do relatado no Antigo Testamento, quem é verdadeiramente salvo jamais terá seu nome apagado desse livro, conforme nos revela o próprio Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Paulo também demonstrou certeza de que os seus cooperadores estavam definitivamente inscritos no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. No final dos tempos, esse livro será usado por Deus em seu grande dia de julgamento de todas as nações, simbolicamente, já que o Apocalipse é um texto de linguagem simbólica. Apocalipse capítulo 20, versículo 12.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Já aqueles que não têm seus nomes escritos no livro, terão como destino final a morte eterna, ou seja, a separação eterna da presença de Deus, o inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No livro apócrifo de Enoque, seres que tripulavam naves e se autodenominavam como aqueles que conduzem as estrelas do céu, revelaram que todos os acontecimentos estariam escritos em uma espécie de livro, o livro das tábuas do céu. Livro de Enoque, capítulo 80. Ele disse: Ó Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado, e lendo o que está escrito nele, entenda toda parte dele. O livro que, derramado, ou o livro das tábuas do céu. Então eu olhei em tudo o que está escrito e entendi tudo, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem. Concluímos então que são mencionados livros no Velho e no Novo Testamento, e até em textos extra-bíblicos. Mas parece que os do Velho Testamento e dos apócrifos são reais. De fato, há registro de um objeto onde são registrados nomes de pessoas que deveriam ter a proteção divina ou que serão mortos, enquanto que o livro mencionado no Novo está mais alinhado à ideia figurativa do que a um objeto real. Bom, pessoal, aqui terminamos a exposição dos objetos divinos ou os artefatos extraterrestres apresentados nos textos bíblicos. Espero que seja de algum proveito para os seus estudos. Um grande abraço, até a próxima.